Enquanto todo mundo aprendia a letrinha, ele amarrava a tesoura e derretia giz no copinho. Perdi o controle remoto, por exemplo, eu aperto um andar, eu esqueço, eu desço no andar errado, eu procuro as coisas, eu não sei onde está. Ele prestava atenção na aula, ele sabia tudo, só que chegava na hora da prova, ele não fazia nada. Achavam que eu estava mentindo, ou que eu era preguiçoso. Ele não sossega, ele não para sentado, vai na casa da avó, derruba isso, mexe no abajur, liga 3 canais de televisão. Eu era uma das piores da sala, então para mim esse era a pior coisa. O César tá lá na bancada dele, ele tá desligado. Não adianta nem falar para ele, porque ele vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Deixa ele lá. De repente, o meu filho começou do mesmo rumo. Eu olhava para o meu filho e eu olhava no espelho. Aí a gente foi atrás de profissionais qualificados, identificaram no meu filho o transtorno do déficit de atenção. E aí ele chegou para mim e falou, e o senhor também tem. Então, Edilene, com toda a sua experiência, o que você tem para dizer disso daí que você acabou de ver? Então, o que eu vejo, né, Erasmo, partindo até da experiência e da declaração, do depoimento de todos, que o TDAH é um quadro clínico que traz implicações em todas as áreas da vida do ser humano. É na vida infantil, é na adolescência, é na vida adulta, para os pais, que muitas vezes são portadores do TDAH e que sofrem também. E quando chegam num diagnóstico, no primeiro momento dá o impacto, dá um medo, né? Mas depois acalma, porque aquilo tudo tem uma explicação. Não é burrice, não é loucura, mas é um quadro. E no dia a dia da gente, a gente vê uma preocupação, às vezes, muito com escola, né? Mas aquele adolescente, um adulto jovem, colocou a importância dele, a facilidade que ele tem para fazer amigos e, na sequência, perder esses amigos, provavelmente por atitude inadequada, dele não perceber o outro adequadamente. Então, ele não consegue saber que ele está incomodando, às vezes, a outra pessoa ou fazendo só o que ele quer. Ele não percebe a vontade do outro. Exatamente, isso é muito comum, né? Eles terem muitos amigos, mas não conseguirem manter, justamente pela impulsividade, ou por essa falta de empatia, de se colocar no papel do outro e saber o que o outro está sentindo. Então, perdem amigos e até nem sabem por que estão perdendo. E na genética, isso daí que o pai comenta, que ele viu o filho nele mesmo, e o filho falou, você também tem, um viu o outro, a gente sabe que se tratar só um, não vai dar certo. É preciso uma abordagem em toda a família. Exato. A gente sabe disso, né? E como é importante, quando o indivíduo estiver tratando alguém, quando as famílias estão sendo tratadas, procurar identificar em conversas longas com as pessoas que são os profissionais que estão cuidando, tentar demonstrar tudo que está acontecendo. A gente não ficar restrito a uma situação específica. Sim. A abordagem da família inteira é fundamental. Porque você há de convir comigo que ser filho de pais com TDAH também não é nada fácil, não né? A gente fala que não é fácil ser pai de um filho com TDAH. Mas o inverso também é muito verdadeiro. O pior de tudo deve ser a esposa do pai e do filho, né? O que você acha disso? Aí seria... Ou seja, só que a gente sabe que se eles tiverem um tratamento adequado, vai mudar a vida da família toda, em termos de expectativa, do que pode acontecer, de qualidade de vida. Né? Com certeza. Né? Tendo orientação, tendo tratamento adequado, a qualidade de vida aumenta sobremaneira. Na busca incessante pelo autoconhecimento, o ser humano descobriu que nem sempre o comportamento é fruto do caráter ou personalidade. E um importante passo nesse sentido foi dado em 1902, quando o pediatra inglês George Frederick Steele definiu pela primeira vez os sintomas da doença, que mais tarde seria denominada transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Ao estudar grupos de crianças excessivamente agitadas, agressivas e passionais, ele concluiu que seu comportamento era de origem biológica. O transtorno manifesta-se desde a infância e pode persistir nos anos seguintes. Estudos mostram que mais de 50% dos pacientes com TDAH na infância apresentam o transtorno na vida adulta. Nunca consegui emprego fixo, nunca consegui me fixar em nenhum lugar. A pior professora que a gente teve foi ele na 3ª série, 4º ano hoje, e ela se descontrolou totalmente, ele arrancou o óculos dela, jogou no chão e pisou em cima. A diretora
teve que fazer uma reunião de pais e eu decidi retirá-lo da escola naquele momento. E a gente erra muito nesse ponto, porque você pensa que a sua filha não quer assumir os compromissos dela, você acha assim que realmente ela podia fazer mais, e ela fazia o que ela conseguia. Mas a gente carrega uma culpa muito grande em relação a isso. Com todos esses problemas em relação à família e amigos, isso daí abaixa a sua autoestima, você não tem vontade de fazer nada, você não tem vontade de, às vezes, sair de casa. O apelido meu era Jamanta, né? Que eu vivia derrubando tudo pela casa e a coordenação motor era uma coisa assim incrível, né? O maior preconceito que existe é ser chamado de burro, displicente, indolente, sem limite, mau caráter e burro. Poxa, Edilene, quanto comentário mostrando o que repercute na autoestima de cada um. Então, Erasmo, o que a gente vê, né, o sofrimento que esse transtorno traz, não só na questão interna, baixa autoestima, insegurança, mas também é um transtorno que causa um prejuízo muito grande na adaptação social, porque as pessoas estão despreparadas para lidar com pessoas, com os portadores. Veja os professores, né, veja um relato de uma patroa, né, de uma chefe que o dispensou porque ela descobriu que ele tinha TDAH. Os outros chamam de burro porque não entendem, não compreendem que o funcionamento de um portador é realmente, não é proposital. E você fica muito explicado ali no primeiro comentário de como a gente vê no dia a dia, pessoas às vezes com uma inteligência extremamente alta e que não atinge toda a sua possibilidade, toda a capacidade que ele tem. Então, o indivíduo, às vezes, ele não consegue manter no emprego, ele não progride, às vezes até ele se dá bem, mas poderia se dar muito melhor. Não só na profissão, como todo o sucesso de família, né? E como isso interfere e vai jogando uma espiral para baixo, né? Sim. Porque ele vai mal, aí o pessoal pisa, ele fica com menos vontade de ir bem, aí ele vai pior ainda. E se não quebrar esse ciclo vicioso e a gente jogar uma espiral para cima, essas pessoas estão fadadas ao insucesso. Exatamente. Eles perdem a chance de ter uma vida normal e ter um rendimento de acordo com a capacidade deles. Você tem razão, Erasmo, porque quando você, na clínica, né, quando a gente faz avaliação neuropsicológica, um dos primeiros pontos a ser avaliado é a inteligência. Então, são crianças que já vêm de uma aparentemente defasagem, uma dificuldade escolar, então aquele aluno que fica sempre em recuperação, fica em exame, é um aluno que é visto como um mau aluno. E quando você faz o teste de QI, eles se surpreendem, eles não acreditam que eles têm aquele tanto de QI, que geralmente é médio superior, muitas vezes superior. E para eles, eu digo que é até terapêutico, porque eles não acreditam que eles têm tanta capacidade assim. Eu vejo isso na prática também. Quando ele faz uma avaliação psicológica e neuropsicológica e eles percebem a capacidade deles, eles falam, puxa, tenho chance. E como o TDAH, que impede ele de planejar, você viu ela colocando que não consegue terminar a prova, provavelmente porque ela fica muito tempo numa questão que às vezes ela não tem nem como resolver. Porque eles administram mal o tempo. Administram. Isso é o dia a dia, né, que a gente vê aluno de pós-graduação que não consegue acabar a tese porque ele não começa o trabalho, ele estuda e não começa a escrever. Exato, vai postergando, né, porque se perde no tempo. Então, não é uma coisa só de criança, né? Não. Então, quando às vezes uma pessoa inteligente fala, eu não paro no emprego, provavelmente com toda a capacidade dele, às vezes ele para numa coisinha e que ele não chega no foco do que ele tinha que chegar. É interessante isso, né? Por isso que o tratamento adequado pode mudar toda essa situação. E abrir a janela dessas pessoas, abrir a vida, né? Sim. Para eles poderem continuar. Atingindo os objetivos, né? Que cada um tem os seus, e principalmente facilitando a adaptação deles na vida. Decisões dependem de informações. Só escolhemos caminhos e definimos rumos se tivermos a noção do que pode vir pela frente. Por isso, conheceremos agora os passos para o tratamento do TDAH. E aí, lógico, né, os pais, a gente fica preocupado com os filhos, um remédio, assim, né, que tem controle de receita e tudo, nós falamos, não vamos dar um remédio, né? Porque se você falar que você toma um remédio que de tarja preta, vão achar que você é louco, né?
E não é bem isso. Quando você tem algo que te deixa, ou te faz parecer enrolado, né, meio desorganizado, é uma coisa. Quando você tem um negócio que tem nome e sobrenome, você tem um transtorno bem definido, bem estudado, você tem um diagnóstico, as coisas encaixam na sua cabeça de um jeito diferente e leva um certo tempo para você aceitar, né? Eu fiquei realmente um pouco preocupada, porque existe todo um mito, né, de que a gente vai medicar crianças, que a gente vai dar remédio para a cabeça, e tem todo esse imaginário mesmo ligado à questão da saúde mental, da gente achar que a gente está criando, né, possibilidades, potencial para loucura, de dependência. Mas olha, a gente tinha que acreditar em alguma coisa, porque pior do que estava não podia ficar. E Edilene, você trabalha tanto com TDAH, esses comentários fazem parte do seu dia a dia? São corriqueiros, Erasmo, e me chama a atenção 2 pontos aí, 2 aspectos. Um é o susto na hora do diagnóstico, né? Sabe-se que tem alguma coisa, que alguma coisa não anda bem, algo vai errado, mas ainda não tem nome. E a hora que o médico dá um nome, aquilo tem um impacto muito grande. A importância desse susto, que eu acho que não dá para a gente querer achar que alguém consegue fazer um diagnóstico muito rápido. Sim. Primeiro, que você precisa entender muito a vida daquela pessoa, com uma história longa, com detalhes. Não é um diagnóstico que precisa ser emergencial, porque isso não é meningite, não é uma coisa que o indivíduo vai morrer amanhã se você não começar a orientar adequadamente. Então, você tem que ter muita seriedade na avaliação, no diagnóstico, e isso não dá para ser num tempo curto, de 10, 15 minutos. Mesmo porque as escalas, né, utilizam-se escalas para levantar os sintomas, no mínimo em 2 ambientes. Em casa, geralmente, e na escola. Então, realmente, o clínico tem que ter um tempo para a mãe poder levar essas escalas, preencher, passar para a professora, para depois retornar e aí poder fazer o levantamento, né, do histórico, dos... E as escalas, na verdade, funcionam mais como triagem. A importância do indivíduo, do profissional que cuida, tendo os dados da escala e refazer a história com a família, porque isso, porque aquilo, e aí ele passa uma segurança para a família e até explicar por que tudo está acontecendo. Né? Exatamente. E a outra coisa que eu achei muito interessante, Edilene, essa coisa dos mitos, né? Como o mito fica, né? Aquele mito de tomar... não poder leite com manga, um negócio que ficou tantos anos, e a medicação do estimulante que você usa para tratar o déficit de atenção, que já tem 55 anos e que é a primeira escolha para tratamento, ainda tem mitos de que criam problemas e que são mitos mesmo, que estamos cansados de ver em estudos científicos que são mitos que não têm nenhuma base científica, não tem nenhuma verdade científica. Sim. Como isso atrapalha. O mito, às vezes, até julgado de uma maneira errônea pela mídia, com um tipo de interesse ou outro interesse, como atrapalha. Na minha experiência pessoal, em situações que aconteceram de sair notícia errada na mídia, eu tive paciente que deixou de tratar, paciente do HC. Sim. E o menino, num horário que ele estaria controlado a sua falta de atenção, ele parou de tomar a medicação porque um avô viu uma reportagem errada, e esse menino, sabe o que aconteceu? Ele sofreu um acidente de bicicleta e evidentemente que foi por distração. Isso atrapalhou muito a vida dessa criança, porque não foi brincadeira, foi uma coisa séria. Séria. E isso é mais comum do que a gente imagina, né? Os médicos orientam, aí a vizinha, ou a professora, ou a tia falam que imagine dar essa medicação, porque ainda existe muito preconceito. Esse era o outro ponto que eu ia comentar com você, que me chamou a atenção, o preconceito contra a medicação. Mas se a medicação é estudada, se ela é controlada, o clínico é capacitado, como é que ele vai prescrever uma medicação inadequada? E os pais têm que confiar. Eu acho que sim. Então, tudo a confiança que a família tem que ter com o profissional e que começa já escolhendo um profissional adequado. Sim. Né? Uma pessoa adequada para aquilo, e o profissional também se mostrar adequado. Ele tem que fazer uma avaliação muito séria, esse questionamento nos outros ambientes, de como as coisas são, o que foi feito até hoje para acontecer, um tempo de sintomas. Isso é muito importante, Erasmo, que você está falando, traz à luz aí
uma série de informações para os pais poderem saber escolher o clínico, né, saber o que esperar de uma conduta adequada, para poderem aí seguir um tratamento, né, se for necessário. O tratamento é multimodal, com a combinação de diferentes cuidados. E o primeiro deles é agir diretamente onde está a origem do distúrbio, no cérebro. Ou mais exatamente na região cerebral do córtex pré-frontal. É aqui que se processam funções como decisões de movimento, pensamento abstrato e criativo, fluência de pensamento, linguagem e vontade, determinação e atenção seletiva. E aqui também, como em outras partes do cérebro, estas funções ocorrem por meio das sinapses, as conexões elétricas entre as células de nosso sistema nervoso. As sinapses viabilizam-se em presença de substâncias bioquímicas neurotransmissoras. Entre elas está a dopamina e noradrenalina. Por influência genética, algumas pessoas apresentam disfunção relacionada a esses neurotransmissores. É quando a atividade desta região diminui, com a consequente redução de capacidade de concentração e controle de impulsos. O paciente tende então a apresentar problemas como hiperatividade, perda de foco e dificuldades de relacionamento. O tratamento medicamentoso nestes casos pode ser feito com estimulantes do sistema nervoso central e assim a transmissão neural do córtex pré-frontal atinge os níveis desejáveis. O remédio parece que me deu aquilo que faltava, que era o foco. Comecei a ler, comecei a tirar notas boas, comecei a me interessar muito pelo estudo. A concentração dela é bem melhor. Ela para, por exemplo, ela fica sentada 1 hora e meia estudando. Imagina, antes era 5 minutos. Rapidamente ela teve uma grande evolução, focou muito bem a partir daí, os resultados escolares vieram, a autoestima e a autoconfiança melhorou bastante. No primeiro dia que o meu filho tomou esse medicamento, ele disse para mim na hora de dormir: mamãe, eu agradeço ao Papai do Céu com esse medicamento porque eu descobri que eu não sou burro. Eu fico mais animada, mais disposta, fico mais tranquila e consigo focar mais nas coisas. Se for para me sentir bem, por mim não tem problema algum tomar a vida inteira. A capacidade de conter determinados impulsos, ou você dá tempo para que você tenha todos os dados necessários para que você tome uma decisão importante. Meu filho começou a tomar essa medicação, ele tinha 14 anos, ele está com 25 anos, vai fazer 25 anos agora, e ele está super bem. Eu fico muito emocionado de ver o que aquela senhora falou a respeito do filho, que falou: hoje eu percebi que eu não sou burro. A outra pessoa que mudou a vida dele, ele passou a ser um profissional com outra capacidade, virou professor universitário. E com esses mitos de que isso pode atrapalhar, hoje a gente sabe que o TDAH é uma situação neurobiológica, o indivíduo tem que consertar o que está errado, os neurotransmissores, as moléculas pequenas que não estão estimulando a parte do cérebro que tinham que estar estimulando, e às vezes as pessoas falando contra, né? Igual um indivíduo que precisa de óculos e falar que não aceita usar óculos. Como muda a vida, né? Qual que é a tua experiência, Edilene? Então, a semana passada recebi uma ligação de uma mãe que me ligou até fora de hora, pedi desculpa por estar ligando, mas falando: olha, eu precisava te ligar para falar que eu estou com uma outra filha dentro de casa. Uma filha que não lia, que não fazia tarefa, que não funcionava, esbarrava em tudo, derrubava tudo, e o pai ficava muito irritado, então não tinha paciência, acabava xingando a menina. E ela falou: olha, começou o tratamento e eu quero te dizer que eu estou com uma outra filha dentro de casa. Então você vê os resultados, né? Eles começam a funcionar mais na vida a partir do tratamento. Não só a medicação, mas também a orientação, a conscientização, isso é muito importante. Eles querem entender, mais do que só tomar a medicação, eles também querem entender o que eles têm. O que é isso, de onde vem, o que causa, é assim mesmo? E acho importante isso que você está falando, porque a medicação, ela muda a pessoa, é como pôr o óculos, mas na hora que ele coloca o óculos, ele não aprende a matemática. Sim. Ele não aprende a se controlar porque ele está de óculos. Mesma coisa, a medicação prepara ele para aprender. Se não tiver um tratamento multiprofissional,
principalmente do que está faltando, não vai para frente. Não vai. Mesmo porque o que a gente tem visto, Erasmo, talvez na sua experiência também, que a medicação ela alivia os sintomas, mas ela não cria habilidades. Então, todo esse trabalho, esse manejo multiprofissional é que vai favorecer esse desenvolvimento de habilidades para estar lidando com as coisas que eles têm que lidar, né, na vida. Uma outra coisa que eu percebi nos depoimentos, como é interessante uma pessoa mais amadurecida, que começou a medicação, continuou o tempo todo, porque ele viu a modificação na vida dele, o que causou a medicação, entendeu os sintomas. E aí você vê um mais jovem, um adulto jovem, no final da adolescência, ele melhora e, de repente, eu não preciso mais, porque eu já melhorei e para, e vai demorar um tempo para perceber, né? O dia a dia, quantas pessoas a gente não tem que às vezes tratou quando criança, no começo da adolescência, parou, e aí a vida dele vai para baixo, e às vezes nunca mais ele percebe, ou não tem a chance de retomar, ou quando retoma, às vezes até já perdeu muita oportunidade. Sim, né? é verdade. Não sei se é o que você tem. Realmente é isso. Mas não bastam remédios. É preciso reeducar atitudes e comportamentos e afastar ainda outros distúrbios resultantes do TDAH. É aí que entram as terapias complementares e intervenções psicoterapêuticas. Eu acredito num pacote, família, professores, escola, o neurologista e o psicólogo. Eu acho que essa equipe precisa trabalhar junto. Procurei uma psicóloga para tratar do nervoso, porque ela chorava muito. E nós descobrimos que o que acontece? O déficit de atenção muitas vezes vem associado a uma outra comorbidade, né? Então a minha filha tem um transtorno de ansiedade generalizada. Eu tive uma indicação para o Hospital das Clínicas. Então, ele faz um tratamento lá com todos os especialistas. Então, assim, ele ficou, acho que uns 2 meses, indo todas as semanas lá, uma vez por semana, e fazendo vários testes, vários diagnósticos com fisioterapeuta, psicopedagoga, psicóloga, com o neuro, com a fono. Junto com a medicação, ela foi encaminhada para um acompanhamento psicológico. E essas duas